Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, que ela possa preencher a cada coração. Que nesse novo dia que se iniciou, nós possamos agradecer ao Senhor, pois Ele tem cuidado de nós, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Ele possa nos dar sabedoria e que possamos permitir que Ele nos conduza e direcione os nossos pensamentos, nossas atitudes, e que esse tempo de reflexão seja um tempo de aprendizado e fortalecimento, e que tudo que for feito seja para a honra e glória do nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, Tu és Deus bendito, bendito em toda a terra. É Deus de graça e de bondade. E nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, por Tuas misericórdias renovadas nas nossas vidas. Como é bom saber que ela se renova a cada manhã e elas não têm fim. Obrigada, Senhor, pois Tu tem cuidado de nós, Tu se importa conosco, mesmo sem merecermos. E nós reconhecemos, Senhor, a nossa dependência, a nossa fragilidade diante de Ti. E é por isso que pedimos a Ti sabedoria, que Tu conduza as nossas vidas, que esteja moldando a nossa mente, o nosso coração conforme o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nós somos nada e nada podemos fazer. Nos dá o entendimento para que a Tua mensagem venha de encontro aos nossos corações, que ela possa nos ensinar, nos exortar e também nos fortalecer. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, onde quer que eles estejam, e que Tu possa livrá-lo de todo o mal. E também queremos pedir que continue com eles no decorrer desse dia. Pai, que tudo que for falado, cantado, aqui nessa manhã, nesse tempo de reflexão e de adoração a Ti, seja para o louvor da Tua glória. E em nome de Jesus é que oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim, em Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois os que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Senhor, quantas vezes me encontro perdido e sem saber o que fazer. Me sinto criança, eu sou tão pequeno e dependente da Tua graça sobre mim. Mas te busco, Senhor, te procuro, meu Deus, me entrego a Ti e te peço, Senhor, dá-me sabedoria, um coração prostrado a Ti, direcionado a Te servir.
para fazer o de melhor, para agradar a Ti, Senhor. Ô igreja, peça sabedoria ao Senhor, que Ele dá a todos. Ele te ajuda. Peça ao Senhor. Senhor, quantas vezes me encontro perdido e sem saber o que fazer. Me sinto criança, eu sou tão pequeno e dependente da Tua graça sobre mim. Mas te busco, Senhor, te procuro, meu Deus, me entrego a Ti e te peço, Senhor, dá-me sabedoria, um coração prostrado a Ti, direcionado a Te servir. Dá-me entendimento para fazer o de melhor, para agradar a Ti. Dá-me sabedoria, um coração prostrado a Ti, direcionado a Te servir. Dá-me entendimento para fazer o de melhor, para agradar a Ti, Senhor. Não quero mais o meu prazer, mas quero só Te obedecer. O que preciso fazer pra Te adorar, farei. Minha vida Te darei, o Teu nome louvarei para sempre. Pra Te agradar, Senhor, prostrado a Ti, te servir, Senhor. Para fazer o de melhor, para agradar a Ti, para fazer o de melhor, para agradar a Ti, Senhor. Meu Senhor. Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Eu quero compartilhar contigo o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, e os versículos de 14 até o versículo 18. E assim diz a palavra do Senhor. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito estão lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui, a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós pensamos em golpes e fraudes, e lembrando que nós vivemos numa época de tecnologia e as pessoas têm usado a tecnologia para golpes e para fraudes, e quando nós pensamos nisso, nós logo nos lembramos de histórias de pessoas enganadas. Mas veja que elas são enganadas por promessas muitas vezes atraentes,
ganho fácil, vantagem tão tranquila. Golpistas, eles sabem exatamente como agir. Eles chamam a nossa atenção, despertam o nosso desejo, ganham a confiança. E quando nós percebemos, já fomos enrolados por eles, enredados por eles. Satanás, ele age de maneira muito parecida. Só que o alvo dele não é o nosso dinheiro, mas o nosso coração. E eu digo isso porque Tiago, no texto que nós lemos, com muita clareza, e uma clareza aqui bem pastoral, ele faz uma verdadeira radiografia do que é a tentação. Ele nos mostra como que o inimigo ele atua justamente no contexto ali das provações que nós temos a todo momento. Irmãos, o método não é novo. É o mesmo usado quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, o mesmo usado no Jardim do Éden. Ali nós observamos que o diabo ele começou questionando a palavra de Deus. A pergunta que ele faz para Eva foi isso mesmo que Deus disse? E veja que em seguida ele lança dúvidas sobre o caráter de Deus, insinuando que ele estaria escondendo algo que era muito bom e Deus estava escondendo. E por fim, ele apelou diretamente ao desejo de Eva. Veja, palavra distorcida, o caráter de Deus questionado e desejo inflamado. Essa combinação sempre leva à ruína. E por isso que o apóstolo Tiago ele descreve esse processo com muita precisão no texto que nós lemos. Ele diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Veja, o processo é esse. Aqui é uma descrição precisa de como é esse processo da tentação. Eu quero dizer para você que o problema não começa fora de nós. Não começa da tentação que está por fora. Mas ele começa, na verdade, porque encontra terreno fértil no nosso próprio coração. O diabo não cria desejos do nada. Ele explora os desejos que são desordenados. Ele nos leva a interpretar a realidade com base naquilo que parece ser melhor aos nossos olhos, aquilo que parece ser certo aos nossos olhos e não segundo a palavra de Deus. E quando isso acontece, meu amado irmão, minha amada irmã, em vez de nós nos prepararmos no propósito de Deus, de vez nós prosperarmos nesse propósito, em meio a essas provações, o que nós fazemos? Nós definhamos sob o calor das provações e das tentações. Lembre-se que o Salmo 1 nos lembra que o justo ele floresce como árvore plantada junto às águas, mas quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós murchamos espiritualmente. E por isso Tiago ele nos adverte com carinho, mas também com firmeza. Ele diz: não se deixe enganar, meus amados irmãos. Não se deixe enganar. A ideia aqui é o desvio de rota. É um pequeno afastamento da verdade. Se não for corrigido, logo nos leva para longe do caminho. Vejam que o Éden nos ensinou isso. Um pequeno desvio de rota. Uma coisa que parecia ser muito simples. Então, sempre há perigo quando, em meio às provações, nós nos afastamos da palavra de Deus. Mas Tiago, ele não nos deixa apenas em alerta. Ele nos aponta para a esperança. Ele nos lembra quem Deus é. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Meus irmãos, que maravilhosa coisa saber que Deus, ele não muda. Ele não é instável como nós somos. Ele não é imprevisível como nós somos. Ele não é caprichoso. Ele é o Pai das luzes. E Tiago quis dizer com isso que ele é sempre bom, sempre fiel, sempre digno de confiança. Em contraste com a sedução enganosa do pecado, Deus, ele nos oferece dons verdadeiros, dons esses que conduzem à vida e à vida eterna. Então Tiago eleva ainda mais o nosso olhar. Ele vai dizer: por sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui podemos dizer que está o coração do Evangelho. Deus nos deu nova vida, não por mérito nosso, mas por sua vontade soberana. Nosso Deus é soberano. Aquele que nos regenerou é o mesmo que nos sustenta nas provações. Ele não abandona a obra das suas mãos. E, meus irmãos, aqui não tem como nós não lembrarmos de Cristo. Na obra de Cristo nós vimos isso de uma forma muito perfeita. Jesus ele enfrentou tentações reais. Não somente reais, mas também profundas, intensas, e venceu todas elas. Onde Adão caiu, Cristo permaneceu fiel. Onde nossos desejos nos atraem, Cristo nos oferece um novo coração.
Ele não apenas nos perdoa quando nós caímos, ele nos capacita a resistirmos o pecado. As provações, então, fazem parte desse processo de amadurecimento. Como nos lembra Hebreus, o Pai disciplina a quem ama. No momento dói, mas depois produz fruto de justiça e também de paz. Eu queria deixar aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira dela é vigie o coração. Eu falo isso porque a tentação ela começa no desejo. Por isso nós devemos examinar aquilo que nós estamos nos alimentando, o pensamento, os afetos que nós temos. Por isso vigie o coração. Mas em segundo lugar, permaneça na palavra. O desvio ele começa quando nós nos afastamos da verdade. Por isso leia, medite, se submeta às Escrituras. Em terceiro lugar, confie no caráter de Deus. Em meio à provação, lembre-se, Deus é bom, Deus é constante, Ele é fiel. Em quarto e último lugar, para nós até tirarmos aqui uma aplicação prática, ande em comunhão. Ande em comunhão. Deus nos colocou na igreja. E Ele nos colocou na igreja para nós carregarmos os fardos uns dos outros. A luta solitária é terreno fértil para a queda. Mas a igreja é o lugar onde nós nos amadurecemos, onde nós exortamos uns aos outros, onde nós alegramos uns aos outros. Por isso, meus irmãos, nosso inimigo ele é astuto, mas o nosso Salvador é vitorioso. Em Cristo não apenas entendemos a anatomia da sedução, como é a sedução, mas em Cristo nós recebemos graça para resistir e graça para perseverar. Por isso que o Senhor nos mantenha vigilantes. Que o Senhor realmente nos mantenha firmes na palavra e confiantes no seu amor imutável. Amém. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anuncia, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a Cristo, coração descerra e goza paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar
cessar. Obrigada, Senhor, por mais essa mensagem trazida aos nossos corações, que nós possamos refletir tudo o que ouvimos e aprendemos nessa manhã, e que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos ilumine, e que nos aproxime cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.